Bem-vindo, caro teleouvinte, a mais uma emissão da Telebumba, da Bumba na História. Hoje, e sem mais demoras, iniciaremos a abordagem do tema A Construção da Modernidade Europeia. Na emissão de hoje, retrataremos a importância do método experimental e o processo de conhecimento do homem e da natureza. Fique desse lado, caro teleouvinte, porque a emissão vai começar. Telebumba no ar, bumbemos juntos! Entre o século XVII e o século XVIII, as mudanças políticas, económicas e culturais contribuíram para uma nova mentalidade e forma de pensar, determinantes na construção da modernidade europeia. Ao nível do conhecimento, operou-se uma profunda transformação que rompeu com as tradicionais formas de pensamento e do conhecimento da realidade. O saber académico, baseado na tradição, na escolástica e na autoridade dos autores antigos, foi contestado. Afirmou-se uma nova forma de atingir a verdade, assente na observação e na experiência, o que possibilitou o progresso do conhecimento do homem e do mundo. O Iluminismo, também conhecido como a Idade da Razão, defendeu uma sociedade mais justa, na qual o valor do indivíduo se assumiu como um dos aspectos mais relevantes, e a felicidade se constituía como o fim último a alcançar. A nova concepção do homem, fundamentada na razão, conduziu a uma crença inabalável no progresso do indivíduo e das sociedades, assente nos princípios do direito natural. No domínio político, a atividade governativa passou a ser entendida como um contrato social que o monarca estabelecia com os seus súbditos. Desta forma, a legitimação do poder e o seu exercício levaram à defesa da separação dos três poderes políticos do Estado, de modo a assegurar o bem comum e impedir a tirania. Em Portugal, este contexto político-cultural também se fez sentir. O reinado de Dom José I e a ação do seu ministro Marquês de Pombal, não obstante as especificidades do reino, foi influenciado pelo Iluminismo. A modernização e a reforma do Estado, no sentido de uma crescente secularização, bem como a preocupação com a instrução, foram o reflexo das ideias das luzes que chegaram a Portugal através dos estrangeirados. O terremoto de 1755 foi talvez um dos momentos mais marcantes do reinado de Dom José I, uma vez que o processo de reconstrução da cidade levou à introdução de novos modelos urbanísticos que refletiam uma nova política e uma nova ideologia. Foi durante os séculos XVII e XVIII que se estabeleceram os fundamentos da ciência moderna. Na verdade, esta conquista e consequente valorização do conhecimento científico resultou de um longo processo que há muito vinha a desenhar-se. Beneficiou essencialmente do Renascimento italiano, do humanismo e dos descobrimentos portugueses, os quais contribuíram para questionar a autoridade dos antigos e o conhecimento baseado na tradição e no costume. Os contributos herdados do século XVI levaram à valorização da observação direta e do experiencialismo. Assim, nos séculos XVII e XVIII, defendia-se o conhecimento assente num método rigoroso e na experiência base da ciência moderna, que teve como principais impulsionadores Galileu Galilei, Francis Bacon, René Descartes e Isaac Newton. As observações de Galileu, baseadas na experiência e no conhecimento matemático, abriram um novo caminho à construção do conhecimento científico. As suas descobertas, apresentadas na obra Siderium Nuncius,
O Mensageiro das Estrelas, datado de 1610, puseram em causa o saber tradicional académico e as convicções defendidas pela Igreja, fundamentadas no conhecimento livresco. Neste sentido, Galileu questionava o pensamento assente num mundo de papel, por não crer no conhecimento resultante do saber livresco, mas sim no conhecimento fundamentado no mundo real. Assim, através da utilização da luneta astronómica, comprovou a teoria copernicana, refutando o geocentrismo e defendendo o heliocentrismo. Tal defesa valeu-lhe a condenação em 1633 pela Inquisição. Perante a ameaça de tortura, renunciou à sua teoria e viveu vigiado em prisão domiciliária. Galileu só foi reabilitado pela Igreja em 1992. Sim, 1992, em pleno século XX. A evolução do espírito científico também ficou a dever-se ao inglês Francis Bacon e ao francês René Descartes. O contributo de Francis Bacon assentou na defesa de um novo método para alcançar o conhecimento, baseado na observação, na experiência e na indução, uma vez que defendia que os estudos aperfeiçoavam a natureza, mas são, por sua vez, aperfeiçoados pela experiência. Na verdade, desde a Idade Média que os métodos escolásticos e a tradição aristotélica dominavam as universidades, o que, segundo Francis Bacon, impedia o avanço do conhecimento, comparando os seus professores de Cambridge com navios na calmaria, nunca se movem a não ser pelo sopro dos outros homens. Assim defendeu na sua obra Novo Organum, de 1620, que era através da observação de factos concretos e de experiências que se chegava ao verdadeiro conhecimento, bem como através do raciocínio indutivo, isto é, partir de uma observação empírica particular, um facto, para alcançar uma conclusão universal, lei. Já René Descartes teve também um papel relevante na construção do pensamento científico. Como forma de reduzir o seu pensamento ao sentido mais puro, procurou anular as influências do que aprendera e foi nesta medida que formulou a famosa proposição: penso, logo existo, ou seja, a certeza do pensamento racionalista. Os princípios racionalistas para o conhecimento do homem e do mundo que o rodeia, contidos na obra O Discurso do Método para bem conduzir a razão e encontrar a verdade nas ciências, de 1637, foram importantes para o desenvolvimento de um método para chegar à verdade. O método cartesiano era composto por 4 etapas. A primeira, a evidência, consistia em não aceitar como verdadeiro algo que a razão não reconhece como tal. A segunda, análise, residia na decomposição do problema em várias partes, no maior número de partes possíveis e necessárias para as resolver. A terceira, síntese, consistia em reunir as diferentes partes e em ordenar as observações, começando pelos objetos mais simples e mais fáceis de se conhecer, para, pouco a pouco, me elevar até aos conhecimentos mais complexos. A quarta, enumeração, garantia depois do processo realizado que nada havia sido omitido ou ficara de fora. O método cartesiano, no fundo, consistia numa análise, palavra grega que significa decomposição, e desta forma era um método eficaz para resolver os problemas e as questões, assentava na razão e, como tal, na capacidade de bem julgar e distinguir o verdadeiro do que é falso.
contribuindo indubitavelmente para o progresso do conhecimento do homem e da natureza. Isaac Newton, figura cimeira da Revolução Científica do século XVII, na sua obra Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, de 1687, conjugando a razão, a observação, a demonstração e a análise matemática, formulou a lei da gravitação universal, que pôs fim definitivamente à cosmologia antiga, e demonstrou que o universo era infinito e que o sistema solar se regia por regras matemáticas aplicadas tanto à Terra como aos outros planetas. Ainda no domínio do conhecimento científico, é possível destacar o contributo de outras figuras. Por exemplo, Edmund Halley, que foi o primeiro astrónomo a descrever a órbita de um cometa que ficaria conhecido como Cometa Halley, o qual foi identificado por Halley como o cometa que tinha sido visto em 1531 e em 1607, calculando que seria visível a cada 75 anos. Ainda no âmbito da astronomia, Johannes Kepler descobriu as 3 leis do movimento dos planetas, segundo as quais estas se deslocam numa órbita elíptica em torno do Sol. No campo da matemática, Blaise Pascal foi o criador da teoria do cálculo das probabilidades e inventou a primeira máquina de calcular, a Pascaline. No campo da anatomia, William Harvey foi o primeiro a descrever, em 1628, o circuito contínuo da circulação sanguínea, determinante para o avanço da medicina. O novo espírito científico afirmou-se então mediante a renúncia dos preconceitos e a valorização da observação, da experiência e da matemática. As doutrinas antigas foram substituídas por novas teorias que permitiram a criação de um novo método, o método científico. De acordo com este método, era necessário repetir várias vezes as experiências de modo a comprová-las e, consequentemente, a torná-las leis. Pela importância destas inovações no conhecimento do homem e do universo, muitos apelidaram-nas de Revolução Científica, o que fez entrar as ciências na modernidade. As suas conquistas e métodos foram amplamente seguidos por pensadores dos mais variados domínios do conhecimento, transformando assim radicalmente a forma de pensar e de construir o mundo. A par da prática da observação e da experimentação, o século XVII viu nascer novos instrumentos que tiveram um papel determinante no desenvolvimento da ciência. Francis Bacon já havia previsto que o progresso do conhecimento científico tinha de ser auxiliado por instrumentos e técnicas, uma vez que nem a mão nua nem o entendimento podem, por si sós, conseguir grande coisa. O microscópio, inventado em 1590 por Hans e Zacharias Janssen, popularizou-se no século XVII, permitindo avanços na microbiologia e no estudo de micro-organismos. A luneta astronómica e o termómetro, criados por Galileu, bem como o barómetro de Torricelli, criado em 1643, e o telescópio, atribuído à invenção de Hans Lippershey, no ano de 1608, foram progressivamente adaptados à observação e à experiência, revelando-se cruciais para um conhecimento mais rigoroso do homem e da natureza. Este novo espírito científico que despontou no século XVII e se consolidou no século XVIII apaixonou elites e soberanos que demonstraram um interesse cada vez maior pelas ciências e pelos homens da ciência
e, nesse sentido, procuraram apoiar as academias e os observatórios. Ao mesmo tempo, a opinião pública mais culta sentia-se também cada vez mais atraída, quer pelas curiosidades, quer pelas novidades científicas. Consequentemente, os chamados gabinetes de curiosidades, espécie de laboratórios improvisados e em pequena escala, em voga na época, foram-se expandindo, assumindo-se como lugares onde se criaram e exibiram instrumentos e se demonstravam os fenómenos físicos. Daí que o secretário da Academia Real das Ciências de França tenha afirmado: os gabinetes de física tornaram-se por excelência nos lugares onde se pode levar a filosofia a um ponto em que ela não se torna demasiado árida nem demasiado infantil para os sábios. No século XVII, as academias apoiadas pelos Estados ou decorrentes de iniciativas privadas promoveram a ciência e difundiram os conhecimentos e as descobertas. Destacam-se a Academia dei Lincei, fundada em 1603 em Roma, a Royal Society de Londres, fundada em 1662, a Academia das Ciências de Paris, criada no ano de 1666, o Observatório Real de Greenwich, datado de 1675, e a Academia Real de Berlim, criada em 1700. As academias, patrocinadas por homens como Luís XIV e Colbert em França, Carlos II em Inglaterra, Frederico I na Prússia, Pedro o Grande na Rússia, demonstram a importância que a ciência começava a ter para os Estados. Também a imprensa permitiu a maior circulação do saber e o alargamento da comunidade científica, contribuindo ainda para divulgar as novidades e as descobertas científicas entre um número cada vez maior de indivíduos, facilitando também o confronto entre a tradição e a inovação. O facto dos homens de ciência escreverem em língua vernacular, deixando o latim de ser a língua de divulgação do saber, foi também um fator facilitador da divulgação das novas ideias. E é assim, caro teleouvinte, que chegamos ao final de mais uma emissão, esta dedicada à ciência, à razão, à experiência, avanços significativos no conhecimento do homem e da natureza. Esperamos que tenha sido do seu agrado e informamos que na próxima emissão daremos conta da filosofia das luzes. Até lá, já sabe, siga-nos, acompanhe-nos, veja ou reveja as emissões que já vão num volume considerável no canal do youtuber de sempre. Já sabe também, associe-se a este movimento interplanetário, hashtag eu aprendi com a bomba. Telebomba no ar, bombemos juntos.